E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando na educação. Mais uma aula do projeto Professores e Alunos Conectados. Hoje com a aula de Ciências sexto ano. Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje. No conteúdo de hoje, vamos falar de níveis de organização do corpo humano. Então, partiu para o nosso resumo. O corpo humano está organizado da seguinte forma: células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. O corpo dos seres vivos apresenta uma complexa organização que vai desde a menor estrutura viva até complexos sistemas interligados. Então nós temos desde o mais simples, células, até os mais interligados, que é o organismo, ok? Vamos compreender melhor os níveis de organização do nosso corpo? Vamos sim. Então partiu. O corpo humano é formado por várias células que desempenham as mais variadas funções. Elas constituem a menor parte viva do nosso organismo. Então, a menor parte que contém vida do nosso organismo são as células. Podem ser chamadas de unidades básicas da vida, ok? Por isso que são unidades básicas. Como somos seres pluricelulares, pluris, vários, celulares, várias células, somos formados por mais de uma célula. Quando há um conjunto de células realizando a mesma função e com características semelhantes, ocorre a formação de um tecido. Então, vamos começar a montar o nosso quebra-cabeça. Célula é a menor porção. Quando eu tenho um conjunto de células que realizam a mesma função e têm a mesma característica, essas células formam um tecido. Nosso corpo é formado por vários tecidos, tais como o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, que são extremamente importantes. Nós temos outro tipo de tecido também importante, o tecido sanguíneo, por exemplo, é formado pelo plasma, diferentes tipos de células, como hemácias, leucócitos e alguns fragmentos de células, pedaços de células, que são chamadas de plaquetas, apresentando como função principal o transporte de nutrientes. Então, da nossa digestão, o sangue leva os nutrientes e o sangue da nossa respiração também leva o oxigênio para todo o corpo. O tecido sanguíneo apresenta várias células semelhantes que trabalham para principalmente levar oxigênio e nutrientes para as outras células. Os tecidos do corpo organizam-se e formam os órgãos, importantes unidades anatômicas. Então, já estamos começando a montar mais ainda o nosso corpo humano. Células reunidas formam tecidos, tecidos reunidos formam os órgãos. O coração, por exemplo, é formado principalmente por tecido muscular, que controla suas contrações, fazendo com que o bombeamento de sangue aconteça. Então nós temos que as células são as unidades básicas, conjunto de células formam tecidos, conjunto de tecidos formam órgãos. O coração é um órgão formado principalmente por tecido muscular. Vários órgãos interligados e realizando funções que juntas contribuem para um determinado objetivo formam os sistemas. Como assim, professor? Não entendi. Células formam tecidos, tecidos formam órgãos. E órgãos interligados, sim, órgãos juntos. Por exemplo, nós estamos falando do coração. Coração, nós temos que é um órgão, nós temos os vasos sanguíneos, né? Então, nós temos aí que órgãos reunidos para uma determinada função do nosso corpo formam um sistema. Então, nós temos, por exemplo, o sistema digestivo, né? Nós temos o sistema circulatório, nós temos o sistema excretor, sistema respiratório. Então, vamos falar um pouquinho mais disso mais aqui abaixo, ok? Imagine novamente o coração.
ele será responsável por bombear o sangue com nutrientes e oxigênio para o nosso corpo. Entretanto, ele precisa de vasos sanguíneos para que isso ocorra, ou seja, o coração por si só não faz tudo, precisa das veias e das artérias para levar e trazer, ok? Observe que o coração, né, os vasos sanguíneos e o sangue estão trabalhando em prol de um único objetivo, formando assim o sistema cardiovascular. Opa, pulou aqui um pouquinho. Nosso corpo não é formado apenas por um sistema. Há, por exemplo, o sistema excretor, para eliminar o que o corpo não deseja mais ou não vai utilizar. Sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema digestório, o nervoso, o muscular, o urinário, reprodutor, esquelético, tegumentar. Todos eles trabalham juntos com o objetivo de nos manter vivos e saudáveis. Então, quando eu junto, vamos lá de novo, quando eu junto células, realizo a mesma função. Nós temos tecido, quando eu junto esses tecidos, eu formo um órgão. Quando eu junto órgãos, eu tenho um sistema. Quando eu junto sistemas em prol de mantermos vivos e saudáveis, esse conjunto de sistemas forma o nosso corpo, ou seja, o nosso organismo, ok? Então, podemos resumir a organização do corpo da seguinte maneira: diversas células juntas e realizando determinada função formam tecidos. Olha lá o nosso esquema: células formando tecidos. Os tecidos, por sua vez, reúnem-se e formam os órgãos. Olha lá. Esses órgãos formam sistemas que trabalham em prol de um mesmo objetivo. Órgãos formam sistemas, né? E por fim, os sistemas trabalham juntos para formar o organismo. Então, células formam tecido, tecido forma órgão, órgão forma sistema e os sistemas reunidos formam o organismo, ok? Nossa atividade de hoje. Primeira, todas as células do corpo humano são iguais? Olha a interrogação. Sim, não. Se você disser sim, justifique sua resposta. Sim, por isso, por isso. Não, por isso, porque tem isso e isso. Ok? Então, sempre justificando aí a resposta. Na segunda, cite exemplos de células do corpo humano. Então, o que você lembrar aqui do que a gente falou, vai citando aqui. Como o corpo humano está organizado? Como eu posso organizar o corpo humano, ou seja, o organismo? Ok? Ah, só 4? Aí veja que a 4 é: descreva as características das estruturas abaixo. Ou seja, para cada uma, você vai descrever as características das estruturas que formam as células. Quais são as principais características das células? Quais são as principais características dos tecidos? Quais são as principais características dos órgãos? E as principais características dos sistemas. Nós falamos de cada um, ok? Então, essa é a nossa atividade bem simples. Esse aí foi o nosso resumo e o nosso conteúdo de hoje do projeto Professores e Alunos Conectados. Você esteve aqui no canal Sala Web de Aula. Deixa aí o seu joinha se você gostou do conteúdo. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro dos nossos próximos vídeos, das nossas próximas aulas. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula.